Olá, eu sou o pastor Daniel Barcelos e este é o canal Foco Cristão. Eu gostaria de lhe convidar para meditar um pouco sobre um tema interessante para a vida cristã, o tema de desenvolver a visão certa. O tema é Desenvolva a visão certa. E para isso eu gostaria de centrar a nossa atenção em uma passagem das Escrituras, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Nesse texto, Jesus fala à igreja de Laodiceia e ele diz assim, Apocalipse 3,18: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, Jesus está preocupado com a visão daquelas pessoas. Isso aqui é uma expressão metafórica. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade próspera, uma cidade rica, que tinha 3 fontes de renda muito lucrativas: os negócios bancários, o comércio de lã e o comércio de produtos medicinais, em especial o colírio. Porém, ironicamente, aquela igreja tinha uma espécie de miopia espiritual. Tinha problemas com a visão espiritual. E Jesus manda que eles adquiram, entre aspas, esse colírio para que vejam. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer para a sua igreja que existem determinadas coisas que a igreja precisa ver, entre aspas, ou seja, perceber. Determinadas coisas que os crentes têm que ter a visão correta do que está acontecendo, a interpretação correta da realidade. Esse tema ele é abordado em várias maneiras na Bíblia, principalmente através de exemplos. E há um exemplo muito interessante de alguém que estava com a visão natural, tinha se acomodado à visão natural do que estava acontecendo. É o caso de alguns crentes. Não se acomode à visão natural. Não se acomode a ver as coisas como elas parecem ser. Esse exemplo que eu quero tratar nesse primeiro tópico é o exemplo do servo do profeta Eliseu. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 6, que o profeta Eliseu tinha a revelação divina do que é que o rei da Síria ia fazer e avisava o rei de Israel. E aí o rei de Israel tomava as medidas militares para não ser atacado pelo rei da Síria. Isso não aconteceu uma ou duas vezes, foram tantas vezes que a notícia se espalhou dentro de Israel e os espiões da Síria em Israel souberam e avisaram a Damasco, ao rei da Síria. E o rei da Síria então começou a dizer: quem é o espião que está aqui dentro revelando ao rei de Israel nossos planos? E os conselheiros dele disseram: não é ninguém daqui, majestade, é o profeta, o homem de Deus, que revela lá, que diz para o rei de Israel o que é que ele tem que fazer. Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui. O rei de Israel, então, na sua visão natural, disse: então nós temos que pegar esse camarada e acabar com ele. E mandou uma tropa para pegar o profeta Eliseu. Homens, cavalos, carros de guerra, e foram até Dotã, onde o profeta Eliseu estava. Chegaram em Dotã de madrugada, e quando o servo do profeta saiu de casa para os seus afazeres matinais, ele viu aquela multidão se aproximando, ficou assustado, chamou o profeta e disse para ele: profeta, olha o que está acontecendo, Eliseu. E Eliseu disse para ele: fique tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o rapaz não via ninguém com ele e o profeta, só via os inimigos. A visão dele era a visão puramente natural. O profeta tinha uma visão espiritual. Ele conseguia perceber o que Deus estava fazendo. E aí Eliseu orou pelo seu servo e disse: Senhor, eu rogo-te que lhe abras os olhos. E Deus abriu os olhos do moço e ele enxergou então carros de fogo, cavalos, aquela multidão de seres celestiais entre os inimigos e o profeta, como que criando a barreira para proteger o homem de Deus. Esse exemplo ilustra muito bem a questão de nós termos apenas uma visão natural do que está acontecendo, de não percebermos a verdadeira natureza da nossa batalha.
a verdadeira natureza daquilo que está nos envolvendo. E às vezes, nós, por nossa visão natural, nós acabamos sofrendo mais do que precisamos sofrer, corremos o risco de enfraquecer na fé e cumprirmos um risco terrível de não cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Sabe, na pandemia que nós estamos vivendo, por exemplo, há pessoas que só veem as estatísticas. Número de mortos, número de contaminados, número de pessoas saradas, remédio que serve, remédio que não serve. E ficam tão ocupados com isso que não veem o que Deus está fazendo. Isso é uma visão natural. O cristão tem que olhar essas coisas, é claro, mas ele não pode se acomodar só a elas. Ele tem que perceber o que Deus está fazendo nesse tempo. E Deus está fazendo muita coisa. Nessa época de pandemia, Deus está fazendo muita coisa. Por exemplo, Deus, aproveitando-se da pandemia, Ele está provocando que igrejas e pastores saiam de sua zona de conforto. Sim, zona de conforto. Igrejas e muitos pastores se acomodaram a terem cultos rotineiros, animados, alegres, espirituais, mensagens inspiradas. Mas a necessidade da humanidade ia além disso. A necessidade do povo de Deus ia além disso. E as igrejas e muitos pastores estavam acomodados a essa rotina. De repente foi tudo balançado e agora muita coisa tem que ser modificada. E está acontecendo o mover de Deus na vida de muitas igrejas e muitos pastores. Outra coisa interessante, os cultos das mega igrejas. Existem muitas igrejas que têm centenas e centenas de pessoas a cada domingo, a cada culto. Algumas têm até milhares e milhares de pessoas. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou vivendo há algum tempo, ou pelo menos estarei vivendo durante algum tempo, a gente vê muito disso. Muitas igrejas imensas. E isso está sendo modificado. Isso está sendo alterado. Por quê? Porque Deus está aproveitando-se disso daí para fazer com que os seus filhos, os crentes destas igrejas, tenham uma atenção mais direta. Aquele culto mega, imenso, que um pregador falava para milhares de pessoas, está sendo agora substituído ou complementado por contatos mais pessoais, quer virtuais, quer presenciais, porque essa é a necessidade do povo de Deus. E isso tem se multiplicado. Muitos programas na internet, aplicativos têm sido usados para isso. E é interessante como Deus está usando esses meios, programas na internet e vários aplicativos, para substituir um único pregador por dezenas de pregadores daquela igreja. Dezenas de pessoas agora estão postando lives e mensagens no YouTube e no Facebook e se comunicando com outras pessoas. Ou seja, o número de pregadores foi multiplicado, de pessoas que estão pregando o Evangelho. Algumas pessoas talvez digam assim, mas eles não têm preparo suficiente. Mas estão buscando preparo. Estão se preparando, estudando mais a palavra de Deus para que possam transmitir. Com isso, a vida espiritual deles e sua família cresce e aumenta a possibilidade de outras pessoas chegarem a Jesus Cristo por causa do testemunho desses milhares de crentes que estão sendo levantados para pregar. Não se acomode à visão natural. Deus está fazendo alguma coisa. Deus está, por exemplo, providenciando para que as famílias convivam mais intimamente e isso tem gerado muitos problemas. Por quê? Porque as famílias não estavam acostumadas a conviver. Elas estavam acostumadas a fazer de seu lar um ponto de dormida apenas, onde cada um se isolava. Mas essa pandemia forçou as pessoas a conviverem, a se conhecerem. E isso gera um período inicial de estranheza. É claro que algumas pessoas nem conseguem superar esse período inicial de estranheza. Porém, a maioria percebe que precisa aperfeiçoar o relacionamento e as relações familiares deixam de ser uma coisa superficial e se aprofundam, aumentam. Uma outra coisa que Deus está fazendo nessa pandemia é aumentar o convívio de pastores uns com os outros.
seja por meio virtual, seja por telefone, de alguma maneira os pastores estão se comunicando mais. Pastores de diferentes denominações, edificando uns aos outros, compartilhando experiências de fé. Não estão trocando ideias sobre o que fazer apenas. Não estão trocando ideias sobre como abrir ou não abrir igrejas. Estão trocando experiências com Deus. Estão compartilhando meditações. Estão compartilhando o crescimento espiritual. Isso tem feito com que o nosso nível espiritual aumente, melhore cada dia. Estamos crescendo por causa da comunhão uns com os outros. Isso tudo são coisas que Deus está fazendo nesse período. Não se acomode à visão natural. Porém, que tipo de visão é que você deve desenvolver? Que tipo de visão é que você deve desenvolver nessa época? Talvez nós pudéssemos explorar esse assunto falando de várias visões através da Bíblia, como por exemplo, a visão de um Deus poderoso e fiel que cumpre as alianças que faz, como foi a visão que Moisés teve de Deus lá no Monte Sinai. Ou talvez pudéssemos falar do Deus santo que conclama as pessoas a o servirem, como foi a visão que Isaías teve quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Podemos falar da visão que João, o apóstolo João, teve na ilha de Patmos, ao revelar que ele viu um que estava sentado no trono com o livro na mão. E esse livro que a ele foi dado continha os destinos da humanidade. Aquele que estava sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que João viu, é o Deus que tem nas suas mãos os destinos da humanidade. O Deus que controla a história. João depois teve uma outra visão no livro de Apocalipse, mas lá no final, quando viu o futuro dos remidos, a cidade santa. Mas eu não quero me demorar em nenhuma dessas visões. Eu quero falar de uma visão que o Senhor Jesus disse para nós desenvolvermos. Uma visão que ele fala lá no capítulo 4, verso 35 do livro de João, do Evangelho de João. Ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois branquejam para a ceifa. Os campos estão brancos para a ceifa. Nessa metáfora, Jesus está usando a ilustração de um campo de trigo que já está pronto para ser colhido e comparando isso à humanidade que precisa da palavra de Deus. Assim como a colheita já poderia ser feita, a colheita de um campo de trigo que já estivesse branco, também a humanidade sedenta de Deus, sedenta de alguma coisa que refresque a sua alma, que lhe dê esperança, que lhe traga convicções espirituais, que lhe traga alívio de seus pecados, essa humanidade já está pronta para receber a mensagem e esses frutos já estão prontos para serem colhidos. Muitos crentes estão acomodados com a visão errada, a visão apenas material. A visão de um mundo ímpio, e o mundo de fato é ímpio. Uma visão de pessoas que se alienam de Deus, e isso é verdade, as pessoas se alienam de Deus. A visão de um mundo em que os sistemas de comunicação, o sistema educacional conspiram contra os valores cristãos e contra a família. Isso tudo é verdade. Mas esta é só uma parte da verdade. Existe um outro lado da verdade, o outro lado que Jesus Cristo revelou, o outro lado que ele diz, que a Bíblia fala, que ele percorria cidades, pregando, ensinando, curando. E ele estimulava os seus discípulos dizendo o seguinte, está lá no Evangelho de Mateus capítulo 9, dos versículos 35 a 38. Então Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E por que Jesus falou isso? Porque no versículo 36 ele está dito que Jesus via as multidões e se compadecia delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A primeira tendência é enxergar isso como uma coisa circunstancial. Eram aquelas pessoas ali. Mas nos versículos seguintes, Jesus dá a verdadeira interpretação. Não!
Isto aqui é uma representação do que está acontecendo com a humanidade. Pessoas sedentas de Deus, pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Orem, peçam a Deus para enviar pessoas para pregar. Meu querido, será que você não é uma dessas pessoas? Será que você não é, porventura, uma das pessoas que Deus quer levantar para falar a palavra dele para esta geração? Para trazer a esperança que existe em Jesus Cristo para aqueles que estão vivendo uma vida material, materialista ainda, pior ainda, uma vida longe de Deus, achando que o melhor que podem colher na existência são coisas desta vida? Com certeza você é um desses. Com certeza você é uma pessoa que Deus quer usar, que Deus levantou. Desenvolva a visão certa. Busque se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus, para trazer mensagens de edificação, mensagens de esperança, mensagens que falem ao coração das pessoas, mensagens da palavra de Deus. Não mensagens de autoajuda, mensagens de que vai tudo acabar bem. Não, mensagens verdadeiras de que o mundo está perdido, afundado em pecados, mas existe um Deus no trono que controla todas as coisas e enviou o seu Filho para salvar a todo aquele que nele crê. Essa mensagem é sua obrigação pregar. Deus espera que você faça isso. Peça a Deus colírio para os seus olhos, para que você desenvolva a visão correta. Que Deus lhe abençoe e lhe use poderosamente. Amém. Se você foi edificado pela mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe e ajude a divulgar a palavra de Deus.